O joio, as parábolas do reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43. Esta parábola, como a primeira, foi completamente interpretada pelo Senhor e assim é facilmente entendida. O homem que semeia é Cristo, versículos 24 e 37. O campo é o mundo, versículos 24 e 38. Aqui vemos uma expansão no trabalho de semear e o Evangelho agora está chegando a todo mundo. Isso nos faz lembrar como antes de voltar para o céu, o Senhor enviou seus discípulos para pregar a todo mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Assim estamos pensando agora na segunda fase do reino dos céus, quando o Evangelho foi pregado até aos confins da terra pelos apóstolos e a igreja cresceu. A boa semente, trigo, versículo 24 e 38, aqui não é mais a palavra de Deus, e sim aqueles que creem nesta palavra e se tornam os filhos do reino e servos de Deus. Lembramos que o trigo não é somente a igreja, mas inclui um povo que ainda será salvo depois do arrebatamento desta. O joio, nos versículos 25 e 38, mostra a parte principal desta parábola, que é: o joio também foi semeado no mesmo campo pelo inimigo. Esta planta era bem conhecida dos discípulos, é uma erva que tem a aparência do trigo no começo, mas seu fruto é venenoso, se usado para fazer pão. Causa tontura, cegueira e, se a pessoa comer muito, a morte. Naquele tempo era comum o inimigo, que queria prejudicar alguém, semear joio no seu campo logo depois dele semear trigo. Considerando que as ervas são quase idênticas, seria quase impossível descobrir a mistura, até bem mais tarde, quando as raízes estivessem bem entrelaçadas, tornando impossível arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Neste caso, o dono geralmente deixava as duas plantas crescerem até a colheita, e então as separava. O joio era queimado e o trigo guardado no celeiro para fazer pão. Este joio representa os falsos cristãos, os filhos do diabo, versículo 38, que aparecem no reino para estragar a obra de Deus. O inimigo, nos versículos 25 e 39, quem coloca o joio é o inimigo. Mais uma vez, nos deparamos com a atividade satânica contra o progresso do reino dos céus, mas agora é feita com mais astúcia, de noite, quando os homens dormiam. Vamos ver a interpretação desta parábola. O Senhor explicou cada parte desta parábola e o ensino é muito claro, tanto quanto muito solene. Satanás, o grande inimigo de Deus e de Cristo, está trabalhando especialmente desde o começo da igreja. Ele coloca falsos crentes entre o povo de Deus. Agora, ele não está simplesmente tirando a semente de dia, mas está trabalhando astuciosamente de noite, colocando os seus filhos entre os filhos de Deus. Não é fácil distinguir entre os verdadeiros salvos e os falsos professos. Judas era um filho do diabo, mas os outros não perceberam. Mais tarde, no primeiro e segundo século, quando o Evangelho começou a espalhar-se pelo mundo, apareceu cada vez mais joio entre o povo de Deus nas igrejas. Seria útil meditar agora nos exemplos disso em Atos dos Apóstolos, nas cartas dos apóstolos. O joio em Atos. No começo da igreja, Satanás tentou destruí-la com violência, mas descobriu que isso não funciona. Atos capítulos 2 a 4. Então ele mudou de tática. Em Atos capítulo 5, achamos a falsidade e mentira aparecendo dentro da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira mentiram e morreram. Em Atos capítulo 8, o evangelho chegou aos samaritanos
e Satanás usou Simão, o mágico, como crente, falso que chegou a ser batizado e andava com Filipe e os outros salvos. Seu motivo era ganhar o poder que viu nos servos de Deus. Mais uma vez, o joio foi descoberto logo. Em Atos capítulo 15, aprendemos que alguns saíram da igreja de Jerusalém e chegaram à nova igreja em Antioquia, obrigando os novos convertidos entre os gentios a aceitarem a circuncisão e se tornarem judeus para completar a sua salvação. Eles causaram grande confusão ali e deram muito trabalho para Paulo, Barnabé e outros em Antioquia, que foram para Jerusalém a fim de resolver esse problema. Em Atos capítulo 20, Paulo advertiu os anciãos de Éfeso que se levantariam lobos vorazes de fora e de entre eles, para causar divisões na igreja. O joio nas cartas dos apóstolos. Podemos entender pelas cartas dos apóstolos que os falsos profetas e mestres causaram grandes problemas nas igrejas locais, especialmente em Corinto, Galácia, Éfeso e Filipos. Veja, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, versículo 5, versículos 12 a 15, Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9, Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19, 1 João capítulo 4, versículo 1. Os ministros de Satanás, joio, apareceram como anjos de luz para enganar e prejudicar a igreja, o trigo. O joio nos últimos dias. Nas suas últimas cartas, Paulo e Pedro avisam que, nos últimos tempos, este problema aumentará. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 9, capítulo 4, versículos 3 e 4, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O Senhor Jesus também ensinou sobre o crescimento do joio nos últimos dias, em Mateus capítulo 24, versículo 24. Hoje vemos estas profecias sendo cumpridas no cristianismo evangélico, onde é muito fácil para o inimigo plantar o joio. O uso de atrações, música e apelos emocionais e emocionantes dá muita oportunidade para Satanás fazer sua obra maligna de plantar o joio. A grande ênfase em números e não na santidade abre as portas para o inimigo semear seus filhos. Infelizmente, algumas igrejas locais estão caindo neste engano e querendo imitar o sucesso do cristianismo evangélico. A colheita. Isto nós vemos nos versículos 30 e 39. Os servos foram impedidos de tentar remover o joio antes do tempo da colheita. Lembramos que a colheita não é o arrebatamento da igreja, mas a consumação dos séculos no tempo da vinda de Cristo para reinar visivelmente no mundo, aproximadamente 7 anos depois do arrebatamento. Mesmo depois da separação, no arrebatamento, a mistura continuará no mundo religioso e a plantação maligna do joio continuará no reino dos céus depois da saída da igreja. Nós não podemos resolver este grande problema da mistura e imitação no cristianismo hoje. O Senhor conhece os seus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, e somente Ele é capaz de separar os salvos dos falsos professos. A única coisa que podemos fazer é ficar acordados e vigilantes, a fim de que o inimigo não consiga colocar joio nas igrejas locais. Os ceifeiros, versículos 40 a 43, são os anjos que ajuntarão os escândalos falsos e os lançarão na fornalha acesa, que claramente representa a morte e o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, lamentação e remorso. Na última parábola, veremos mais sobre esta separação que fala do juízo dos vivos logo depois da vinda de Cristo. Veja também Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, capítulo 25, versículos 31 a 46,
E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9. Conclusão. Esta parábola e a sua interpretação dada pelo Senhor trazem lições importantes para nós hoje. Em primeiro lugar, nos revela por que há tantos escândalos no cristianismo hoje e por causa do joio colocado por Satanás para trazer vergonha ao nome de Cristo. A realidade é que muitas das pessoas que têm o nome de crentes hoje são joio e filhos do diabo. Não devemos ficar surpreendidos quando ouvimos desses escândalos e coisas vergonhosas acontecendo no cristianismo. O Senhor aqui revela claramente que vai ser assim, mesmo até a sua vinda gloriosa. Também, esta parábola nos desperta sobre a possibilidade de receber nas igrejas de Deus pessoas que não são realmente salvas. Mesmo que às vezes haja engano, pois só Deus conhece os corações, temos de ter o máximo cuidado possível de não dormir no sentido de receber pessoas que não mostram as coisas que acompanham a salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Tem acontecido que filhos de crentes têm sido batizados e recebidos na comunhão para agradar seus pais e depois têm causado muita vergonha para o testemunho da igreja local. Esta parábola também nos consola muito em saber que brevemente o Senhor vai fazer a separação do joio e assim acabará este grande problema. O fato que o joio já está evidente no campo hoje é grande prova de que a colheita está muito próxima. Sabemos que 7 anos ou um pouco mais antes da colheita, a igreja será arrebatada para o céu. Assim devemos erguer as nossas cabeças e continuar semeando a boa semente, pois sabemos que a nossa redenção se aproxima.